Após terminar o registro dos nefitas e o resumo do registro dos jareditas, Moroni achava que sua missão como profeta historiador estava concluída. Ele se encontrava sozinho, sem seu povo e sem esperança de encontrar segurança. Mas o Senhor tinha outro propósito para ele: escrever coisas que talvez fossem úteis em algum dia futuro. Esse dia futuro é hoje. Moroni viu nossa época conforme registrado em Mormon 8. Ele sabia dos desafios que enfrentaríamos, incluindo a apostasia generalizada e a confusão quanto às ordenanças do sacerdócio e os princípios básicos do Evangelho. Ele sabia que precisaríamos de orientação clara e divina para navegar pelas incertezas do mundo moderno. Moroni nos deixou detalhes preciosos sobre o sacramento, o batismo e a ordenança de conferir o dom do Espírito Santo. Ele enfatizou a importância de nos reunirmos como discípulos de Cristo para manter uns aos outros no caminho certo, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de nossa fé. Esses ensinamentos são mais do que instruções práticas. Eles são lembretes de que Cristo deve estar no centro de tudo o que fazemos. Cada ordenança, cada reunião e cada ato de fé devem nos aproximar do Salvador, que é a nossa única esperança de salvação e paz duradoura. Devemos também refletir sobre o sacrifício de Moroni. Ele poderia ter se escondido ou desistido, mas escolheu permanecer fiel e cumprir a missão que o Senhor lhe deu. Seu exemplo nos ensina a perseverar em meio às adversidades, confiando que o Senhor tem um propósito maior para cada um de nós. Ao lermos e aplicarmos as palavras de Moroni, podemos sentir a gratidão por sua coragem e fé. Ao lermos o capítulo 1 de Moroni, somos tocados pela fidelidade de um profeta solitário que enfrentou desafios quase inimagináveis. Moroni testemunhou a destruição de seu povo, a perda de tudo o que amava e viveu como fugitivo. Apesar de tudo isso, ele permaneceu fiel ao Senhor e ao chamado de registrar as palavras que Deus queria preservar para nós. Moroni rejeitou a tentação de negar a Cristo, mesmo sob a ameaça de morte. Negar a Cristo não se resume apenas a palavras. Pode ocorrer em nossos atos e omissões. Quando deixamos de defender nossa fé, de viver os princípios do Evangelho ou de proclamar a verdade, quando rebaixamos nossos princípios e padrões para nos encaixarmos num grupo de amigos do trabalho ou escola, ou para sermos mais aceitos em algum ambiente, podemos, de maneira sutil, negar o Salvador. A história de Moroni nos inspira a fazer o oposto. Viver com coragem e fidelidade. Mesmo sozinho e enfrentando oposição extrema, ele não desistiu de seu compromisso com o Senhor, o que nos ensina que, independentemente das provações ou do ambiente ao nosso redor, podemos permanecer firmes em Cristo. Não precisamos gritar ao mundo, mas nossos atos podem ser um testemunho poderoso de nossa crença no Salvador. O estudo das Escrituras, a oração e a frequência às reuniões da igreja nos ajudam a ser espiritualmente fortes, mesmo quando enfrentamos desafios. Como Moroni, podemos lembrar que não estamos sozinhos. Cristo é nosso refúgio e força em tempos de dificuldade. Moroni nos mostra que a fidelidade ao Senhor não depende das circunstâncias, mas de nossa decisão de segui-lo. As ordenanças do sacerdócio são momentos sagrados que nos conectam ao poder de Deus e nos ajudam a trilhar o caminho de volta à sua presença. Nos capítulos 2 a 6 de Moroni, encontramos instruções preciosas sobre a confirmação, a ordenação ao sacerdócio, o sacramento e o batismo. O Salvador instrui que, ao confirmarmos alguém, pronunciamos: recebe o Espírito Santo. Isso não é apenas uma bênção, mas uma promessa de que, ao sermos fiéis, seremos moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo. Isso significa que podemos nos tornar novas criaturas em Cristo, guiados pelo Espírito em todas as coisas.
Moroni 3 destaca a ordem e a dignidade necessárias na ordenação ao sacerdócio. Preparar-se para receber ou realizar essa ordenação inclui oração, humildade e um entendimento claro de que o sacerdócio é um convite para servir e abençoar a vida dos outros. Participar do sacramento é renovar nossos convênios com Deus. Para fazer desse momento o destaque espiritual da semana, podemos nos preparar refletindo sobre o sacrifício de Cristo e buscando um coração quebrantado. Esse ato simples nos enche de força para enfrentar os desafios da vida. O batismo é apenas o começo. Moroni 6 nos lembra de continuar a viver de acordo com as qualificações do batismo: fé, arrependimento e o desejo de seguir a Cristo. Isso requer uma dedicação diária para viver os mandamentos e confiar no Senhor. Ao ponderar sobre essas ordenanças, somos inspirados a honrá-las mais profundamente. Podemos nos preparar melhor para elas, vivê-las com mais reverência e ajudar os outros a fazerem o mesmo. As ordenanças são como portais que nos conectam com o céu, permitindo que o poder do Senhor molde nossa vida. As orações sacramentais são momentos profundamente sagrados. Embora possamos ouvi-las semanalmente, é fácil esquecer o significado poderoso de suas palavras. Moroni nos convida a refletir sobre nossos convênios, tomar sobre nós o nome de Cristo, lembrar sempre dele e guardar seus mandamentos. As orações para a bênção do sacramento têm alguns detalhes que podem passar despercebidos. Por exemplo, a promessa de que teremos sempre o seu Espírito conosco não é apenas uma bênção, é uma declaração de que o sacramento nos reconecta ao poder purificador de Cristo. Ao ler Moroni 6, somos inspirados pelo exemplo dos primeiros discípulos de Cristo. Eles se reuniam frequentemente, oravam, jejuavam e se preocupavam uns com os outros. Eles nutriam uns aos outros pela boa palavra de Deus e ajudavam todos a se manterem firmes no caminho do Senhor. Esse cuidado mútuo não era apenas um dever, mas uma expressão do amor cristão. Moroni descreve como cada pessoa era contada com o povo da Igreja de Cristo, indicando um senso de pertencimento e propósito. Esse exemplo nos lembra que nossa jornada, embora pessoal, não é solitária. Precisamos uns dos outros. Hoje, como membros da Igreja de Jesus Cristo, temos a oportunidade de seguir esse exemplo. Podemos identificar aqueles em nossa ala ou ramo que possam estar enfrentando desafios, no começo da caminhada ou retornando ao convênio. Com um sorriso, uma mensagem ou um convite sincero, podemos ajudar essas pessoas a se sentirem amadas e bem-vindas. O presidente Dallin H. Oaks ensinou sobre a necessidade de pertencermos a uma igreja. Ele destacou que a igreja não é apenas um lugar onde adoramos, mas uma comunidade onde crescemos e servimos. Ser contado com o povo da Igreja de Cristo nos proporciona apoio, oportunidades para servir e a chance de sermos nutridos pela palavra de Deus. Que possamos todos seguir o exemplo das congregações descritas por Moroni, cuidando de todas as almas ao nosso redor com amor e diligência. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Até a próxima!